Muito boa tarde. Encontros essenciais com o Cristo. Mais uma etapa do nosso processo, da nossa proposição tão nobre, tão lúcida de buscar a luz na sua origem. 26 encontros, hoje é o 26º, em que buscamos no coração do Evangelho, o Sermão do Monte, o rumo, a bússola, o sentido das nossas dúvidas, dos nossos vazios, da nossa solidão, a cura de todas as nossas doenças mais perturbadoras. Muito legal ter você aqui. Que esse seja um ótimo momento para todos nós avançar nas questões fundamentais, reabastecer, nutrir, encorajar, ganhar lucidez, tudo de bom. Que assim seja. Continuamos então no Sermão do Monte. Vamos então ver. Estamos no início do capítulo 6 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Em que Jesus vai nos falar sobre a fé. Essa fé que hoje é uma fé de ostentação, na origem da orientação, no cristianismo, no Cristo, é uma fé de discrição. Vamos ver como é que ele nos ensina? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. É muito interessante, né? Jesus, ao longo do seu evangelho, vem desconstruindo o que nós imaginamos ser grandes virtudes, grandes atos de bondade. Diz ele, quando dermos um jantar, convidemos os excluídos, que não nos podem recompensar, ao invés de convidarmos os ricos, os bem colocados em sociedade, sabendo que esses nos vão convidar de volta. Tanto lá quanto aqui, Jesus exprime haver dois parâmetros, duas perspectivas onde situar nossas vidas. A perspectiva dos homens, os valores dos homens, o ser bem considerado pelos homens, vem sendo, claro, a nossa linha. Muitos que dão cestas básicas em campanhas políticas. Muitos que dão esmola, como aqui coloca o mestre, fazem tocar trombetas diante de si.
As trombetas hoje devem ser simbolizadas talvez pela mídia. Pode-se chamar de espiritualidade de ostentação, caridade de ostentação. E tanto tem sido assim a nossa prática que a própria palavra caridade se esvaziou. Caridade vem de caro. Caro. Nesse contexto, não é a coisa com preço alto. Caro aqui quer dizer querido. Como colocávamos nas cartas de muito antigamente, meu caro irmão, meu caro colega. Caro quer dizer querido. Caridade, por consequência, é o afeto que temos pelas pessoas. É a capacidade de ter afeto pelas pessoas. É um movimento todo interior, longe desse ato social a que nós a reduzimos. Caridade, para os tradutores do Evangelho, é confundida com amor. Vejam vocês. Por exemplo, quando em João se fala que Deus é amor, algumas traduções colocam que Deus é caridade. Quando em Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Algumas traduções colocam se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Esse é o sentido original de caridade. Um movimento de afeto, um movimento interior, que ocasionalmente pode se manifestar por doações exteriores, por atos concretos, mas que é essencialmente interior. O ato exterior, se não está baseado num sentimento, não é caridade. Como Paulo mesmo diz, se eu dispusesse dos meus bens, se eu doasse o meu próprio corpo, mas não tivesse caridade, eu nada seria. É fundamental ressituar para quem nós queremos demonstrar, com quem nós queremos estar. Qual é o foco do ato espiritual, do ato religioso? A quem você quer se religar? A palavra religião quer dizer, vem de religar. A quem você quer se religar com o seu ato? Se você é uma ilha e constrói uma ponte que o liga a outra ilha, você ganhará, se conectará apenas com aquele micro-universo da outra ilha. Mas se você é uma ilha e constrói uma ponte ao continente, um grande universo se abre para você. Assim é também o ato espiritual, o ato religioso, o ato de caridade. Se você o faz para ostentar, para ser valorizado pelos homens, será a ponte que liga uma ilha a outra.
O acréscimo espiritual, pode-se dizer assim, será nenhum. A caridade como ato interior, como ato de expansão, de libertação do egoísmo e do apego, ele é a ponte que nos liga ao continente, que expande a nossa perspectiva, o nosso vínculo afetivo, que expande o nosso universo. Como novos Cristóvãos Colombos do espírito, aceitar a perspectiva espiritual, aceitar a expansão de horizontes que a perspectiva espiritual traz para todos nós, é fazer essa conexão com o todo. Muitos questionam se amar o outro não pode resvalar na idolatria. Claro que sim. Claro que sim. As pessoas amam jogadores de futebol, amam artistas, amam filhos, amam cachorros. E na verdade são mimo, são excessos, são autoanulações para endeusamento de um outro superficializado. Se você amar o próximo, não na sua essência, mas no seu ego, será idolatria. Se você amar o próximo, não no seu ego, mas na sua essência, será como amar a Deus sobre todas as coisas, será como amar a si mesmo. Porque no fundo de nós há o mesmo Deus que há no fundo de todos. No todo há o mesmo Deus que há no fundo das partes. Não é bonito? Não é libertador? Não é uma outra visão? Quando as pessoas se viam em situações infelizes, antigamente, quando elas viam as suas situações infelizes como consequência dos seus próprios equívocos, elas diziam assim: em que pau eu fui amarrar meu burro? Uma expressão muito saborosa. E é isso que acontece com a gente. Nós nos amarramos a uma lógica humana, a lógica das vaidades e das hierarquias humanas. E fazer isso é como nos amarrar num pedaço de pau que nos limita demais os movimentos, o universo, a liberdade, a vida. Quando, por assim dizer, nos amarramos no todo, somos livres. Quando nos amarramos ao todo, através de um animal, através de uma planta, através de uma outra pessoa, através de nós mesmos, não na superfície, mas na essência de tudo isso, imitando São Francisco, que chamava todas as pessoas de irmãos, mas também todos os animais de irmãos, mas também todas as plantas e todos os átomos, chamava as cadeiras de irmã cadeira, a irmã mesa. Claro que ele não estava vendo a superfície das coisas. Claro que ele estava vendo Deus em tudo. Num movimento absolutamente transformador. Vendo Deus em tudo, não há como praticarmos violências ao meio ambiente, não há como depredarmos cadeiras, bancos de praça.
Vendo Deus dentro de tudo, não há como maltratar animais, desgastar, desperdiçar papel, porque assim prejudicaremos mais plantas, mais árvores. Tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. E crescer é constantemente se responsabilizar por mais, cativar mais. Ao invés de nos amesquinharmos, nos escravizarmos nesse estreitíssimo círculo, nesse egocêntrico círculo de amigos, colegas, parentes. Evoluir é expandir essas fronteiras, é aumentar o círculo de seres com os quais nos identificamos, porque não somos pretos, nem brancos, nem amarelos, nem vermelhos. Não somos homens, nem mulheres, nem ricos, nem pobres, nem de uma nação, nem de outra, nem de uma profissão, nem de outra. Apenas estamos essas características com as quais nos identificamos e que amesquinham demais as nossas vidas são egos, são roupas que hoje possuímos, mas que vão se desgastar e vão ter que ser descartadas. Não nos apeguemos naquilo que a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam. Nosso próprio corpo é isso. Ensina Jesus a nos apegarmos ao que é eterno, que é o Espírito. E no Espírito tudo se expande. Porque há o princípio espiritual em tudo, do átomo ao arcanjo. Somos tanto irmãos de Miguel, o fabuloso arcanjo, quanto do verme, da ameba, do hidrogênio, dado como o mais primário dos átomos. Somos irmãos de tudo. Quando Jesus diz Pai Nosso, nós deveríamos ouvir de joelhos e sentir no coração. Somos irmãos de tudo. Somos irmãos do universo. É a essa perspectiva do universo que devemos buscar conexão com os atos religiosos. Reduzir os atos religiosos a uma busca de reconhecimento dos homens, a uma busca de poder, a uma busca de relações sociais. Muitas pessoas buscam relações sociais nas suas religiões, com fins conjugais, com fins econômicos, com fins mesmo de sanar a solidão. Quando a nossa solidão é tão grande, tão essencial, tão impulsionadora da conexão, que jamais será preenchida por um líder espiritual, por uma comunidade de relações, nem mesmo por uma esposa ou um marido. Nosso vazio é tão grande, nossa solidão é tão enorme, que só será preenchida pelo todo, por Deus acima de todas as partes. Usar uma ferramenta tão fabulosa quanto o ato de religação, para nos religarmos ao pequeno, ao provisório, ao impermanente,
é uma autoescravização, uma escravização voluntária. Nos utilizarmos o ato religioso para nos ligar a parcelas crescentes de seres militando na causa animal, mas também na causa vegetal e na causa mineral, mas também na conservação dos móveis, dos equipamentos públicos, dos patrimônios históricos, da arte, mas também nos conectando a todos os seres humanos. Todas as causas humanas nos pertencem. Dos gays, dos negros, dos japoneses, dos orientais, dos africanos. Dos extraterrestres. Tu és do tamanho dos teus vínculos afetivos. Se os teus vínculos afetivos são fechadinhos num estreito círculo, tu és pequenininho. Quando tu fores amigo, irmão, filho de todo o universo, tu serás infinito. Nem uma coisa nem outra. Tomando o nosso apego ou o nosso desapego, a nossa identificação como poderoso determinante do tamanho de nossas almas, nós perceberemos que a nossa expansão se dá pela compaixão, pela empatia, pela saudável e ativa prática de colocarmos-nos no lugar dos outros. Claro que não só sentindo, claro que não só pensando, claro que não só nas artes, claro que no dia a dia, todos os dias, todos os segundos de todos os dias, são oportunidades de ser empático e de ser compassivo. Diz Jesus lindamente: faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. No que todo mundo cristão, todos os teólogos estudiosos compreendem lucidamente, ser a regra de ouro. Essa é a ponte. Quando Jesus nos fala para amar o próximo como a nós mesmos, quando Jesus nos fala para amar o todo, Deus, acima de todas as coisas, acima de todas as partes, quando Jesus nos incita a amarmos cada vez mais amplo, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, porque meu Pai e eu somos um, eu parte e o todo somos um. Ele nos convida a seguirmos também esse caminho da expansão sem limites. Porque a caridade não é uma coisa dos santos. Isso nos paralisa. A caridade é um atributo dos inteligentes. Porque através da caridade, ou seja, do serviço movido pela compaixão, pelo colocar-se no lugar do outro, nós nos expandimos. A pessoa preconceituosa que se permite, que tem coragem de se colocar no lugar dos negros, dos gays, das mulheres, das minorias, percebe todo um universo, todo um portal de expansão. Naquilo que ele se restringia, ele percebe haver um universo.
e vai abrindo portas do que era a sua prisão, se transforma num imenso e arejado palácio, que a todos acolhe, que em tudo permite a sua própria expansão, o seu próprio passeio. Liberdade para o nosso amor. Liberdade para a nossa religião. Liberdade para a nossa vida. É assim que vemos a proposta de Jesus. A começar pelo ato religioso, tradicional. Nenhum problema há em rezar, mas ao rezar por um filho desempregado que vai fazer um concurso público, reze por ele, para que ele consiga dar o seu melhor, externar tudo que ele tem de capacidade, tudo que ele estudou, mas que cada um dos membros, cada um dos integrantes daquele concurso também tem o mesmo, a mesma expansão, a mesma capacidade de externar tudo o que estudou. Quando nós formos orar por um parente doente, sim, oremos por ele, mas permitamos que esse nosso amor pelo filho, pelo parente, seja uma lente de aumento da luz produzida pela nossa solidariedade, pela nossa fraternidade, para que atinja também todos os doentes do mundo. E assim para sua mãe idosa, e assim para sua sobrinha portador de necessidades especiais, como no meu caso. Que o nosso amor seja sempre um exercício de expansão para mais. Há um trabalho voltado com foco na saúde física, no Centro Espírita Sementes de Luz, que eu frequento, e lá, no trabalho de doação de energia para que os médiuns possam manusear essa energia e os médicos espirituais possam manusear essa energia em benefício dos doentes que ali comparecem, um espírito nos orientou: pense nas pessoas como um grande amor seu. Eu imediatamente visualizei a minha netinha Anne, e ali eu percebi que a minha netinha, a Anne, era uma lente de aumento que potencializava a energia solidária que eu doava àqueles doentes. Então nenhuma contradição, nenhum paradoxo, nenhuma oposição há entre o amor dos nossos, que a gente supõe ser nossos, para o amor que nós supomos ser estranhos. Nem são nossos uns, nem são estranhos outros. Ao contrário, usemos o vínculo com os nossos, ao contrário da superficialidade que reina na Terra, onde só queremos saber dos nossos, os estranhos não nos importam, os estrangeiros são sempre menores, como os gentios, como os gaijin. Os ciganos também têm uma palavra depreciativa para estrangeiros. Todas as culturas possuem. Ao contrário, não existe ninguém estrangeiro. Todos são filhos de Deus. Somos irmãos de todos e de tudo por parte de Pai, porque nos ensinou o Mestre que o Pai é nosso, que a família é nossa, que tudo e todos somos nós. Tudo que dói nos outros dói em nós. Tudo que alegra os outros também nos alegra e nos realiza. E é assim que nós nos religaremos ao outro como a nós mesmos, em profundidade, e ao todo, acima de todas as partes. Que assim seja com todos nós. Essa primeira meia hora
do curso é dedicada a essa explanação e esses minutos que se seguem agora são uma prestação de serviço, onde nós, como no dia de hoje, nos sentimos de mãos dadas, não apenas com todos os seres humanos da Terra. Imagine uma grande roda e nós brincando de roda com toda a humanidade, 8 bilhões numa imensa roda, mas muito mais do que isso, nós numa imensa roda integrados também com os animais, com os vegetais, com todos os átomos da Terra. Não são mais bilhões, não, são bilhões de bilhões. Não há números para descrever quantos irmãos nós temos na Terra e podemos brincar, dançar, nos alegrar com todos os nossos irmãos. Todos a caminho de nos reconhecer, de nos submeter, de nos integrar pelo Pai, de nos integrar por Deus, nos integrar no amor. Que essa grande ciranda da humanidade, que essa grande ciranda da criação de Deus na Terra se irmane ainda numa imensa ciranda dos astros por todo o universo conhecido e por todos os multiversos. Que essa unidade no espírito, que essa unidade na essência nos pacifique, nos expanda, nos faça amar, nos integrar em Deus. Finalmente ser naquilo que nós temos de mais sagrado como potência e que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos transformar em realidade. Realizemo-nos então dentro do possível já, nessa ciranda de fraternidade que nos faz já irmãos de tudo, por parte de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nos outros, em mim. Santificado seja o teu nome, e o nome de Deus é amor. Que o amor seja o teu reino, que esse reino venha a nós. Que nele seja feita essa tua vontade de amor. Tanto na terra quanto no céu, tanto com encarnados quanto entre desencarnados. Que o pão nosso de cada dia, que fazer essa tua vontade, seja o nosso alimento. Que nós perdoemos e amemos a todos os outros na mesma medida que queremos ser perdoados e amados pelos outros e por Deus. E por fim, nos permita essa lucidez, consolide essa lucidez dentro de nós, meu Deus, de que estaremos livres de todo o mal no futuro, se no presente e se no agora não cairmos mais em tentações. Que assim seja para vocês e para mim, em nome do amor, agora e para sempre. Graças a Deus. Muito bom. Muito feliz por estarmos juntos nesse momento tão plenificador. Que essa sensação nos dirija. Deixemos-nos dirigir pelo essencial. Pelo prazer de sermos úteis, pelo prazer de sermos solidários, pelo prazer de ser. Assim seja. Vamos ver agora, por fim, na terceira parte dos nossos encontros essenciais com Cristo, se algum de nós, algum dos amigos,
Traz qualquer observação que possa ser compartilhada, que possa ser integrada e conversada, para que expandamos. O compartilhamento ele é fundamental aqui dentro entre nós e para os outros que não estão conosco aqui hoje. Compartilhem. Eu passo para todos os grupos dos quais eu faço parte, mais de 30. Passem também para grupos, pessoas, para suas páginas. É um milagre da multiplicação. Multiplique-se pela fraternidade, porque assim nós seremos integrados no todo, no Deus de amor. Muito bom, muito legal estar aqui com vocês. Rosângela Ramalho Mendes, Ju Passos, Diana Costa, Anderson Coelho, Andréa Santos, Neide Lopes, Ju Passos, já falei. Muito feliz por estar com vocês aqui. Os que estão vendo ao vivo e se manifestaram, os que estão vendo ao vivo e não se manifestaram, também merecem a mesma integração, e os que verão depois. Não há tempo para o amor, não há tempo para ser. Deus nos aguardará por toda a eternidade. Quanto mais cedo, mais nos integraremos no amor e na felicidade. Quanto mais tarde, mais angústias, mais dores, mas o nosso destino está sempre assegurado na luz e no amor. Um grande abraço para todos, ótima semana para todos nós. Paz e bem para toda a criação de Deus. Até a próxima. Se você quiser, às 18 horas estaremos juntos. Se você se interessar por qualquer dos livros cuja renda é sempre voltada a trabalhos sociais, nós estamos à disposição. Nos busque pelo MSN, pelo Messenger do Face. Estamos a postos, prontos para, dentro dos nossos limites, avançarmos, milímetros que seja, nessa grande família de amor que Deus nos propõe. Paz e bem, ótima semana, tudo de muito bom para você, para os familiares, para os amigos, para todos aqueles que nos são inimigos, para todos aqueles que nos são estranhos ou que nós pensamos que são, para tudo e todos. Paz e bem para toda a humanidade, para todo o universo, para todos os multiversos. Até a próxima.